Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus estamos vivos e aqui, né, irmãos? Louva a Deus pela bondade e a misericórdia de Deus, que nos traz até a igreja para mudar o nosso pensamento. Nossos pensamentos são muito pequenos. Nossos pensamentos são muito materialistas, muito carnais. Somos, como seres humanos, pessoas muito egocêntricas. Nós olhamos o mundo pelo nosso desejo. E a Bíblia vem nos trazendo uma nova cultura, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de sentir e uma nova maneira de agir. A gente tem que acordar para isso, para a gente começar uma vida nova. A Bíblia diz que nós temos que viver em novidade, sempre pensando diferente, sempre determinando para nós mesmos que nós temos que ser diferentes. O nosso gênio é muito poderoso. Os nossos pensamentos, o nosso eu acho, é muito poderoso. Por isso é tão difícil a gente se converter. Veja bem, irmãos, que se você for ler a Bíblia, uma pessoa que lesse a Bíblia uma vez, não precisava falar mais nada com ela. Ela já tinha que se converter ao Evangelho ali e pronto. Mas não. Nós temos o coração tão duro, nós somos tão rebeldes, é tão difícil mudar o nosso pensamento, que muitas vezes temos que passar a vida numa igreja, e às vezes só lá no finalzinho da nossa vida que a gente vai mudar o nosso pensamento. Você vê que o apóstolo Paulo, ele frequentava a igreja constantemente, né? Ele era uma pessoa que, se você olhar historicamente, ele tinha uma vida dedicada à igreja, e depois de adulto já, que ele foi se converter, assim como Nicodemos e vários outros, né? E é importante a gente tomar uma decisão. Jesus nos chama para tomar uma decisão. Você não pode ficar achando que você vai ter a vida inteira para mudar. Você tem que determinar essa mudança o mais rápido possível na sua vida. Eu vejo que muitas pessoas, elas agem como tolos, eles não analisam o que eles fazem, não analisam o que eles pensam, não analisam o que eles sentem, e a vida passa para eles como se não tivesse valor nenhum. Não tem importância. São pessoas que parece que vieram só para viver essa vidinha mesmo, comer, beber e dormir e morrer. Vivem achando que é o prazer que vai trazer a felicidade. Mas a Bíblia diz claramente: no mundo tereis aflição. Por quê? Porque o projeto da terra é falido. Não baseie a sua felicidade no seu pensamento, no seu eu acho, eu posso, eu faço, eu vou. Porque você não vai, porque você não pode. Porque o que você acha não tem importância nenhuma. O importante é o que Deus acha. Isso sim é importante. Você quer ser feliz amanhã? Abre teu coração, entrega para Deus. Converte de verdade, toma essa atitude verdadeira. Faz a vontade de Deus,
peça para Deus entrar na sua vida, peça para Deus entrar no seu coração, no seu pensamento. Daí sim você vai ser feliz amanhã. Porque as pessoas estão achando que a vida é só isso. Nós somos chamados para um projeto muito maior, que é de nos prepararmos enquanto estamos vivos aqui, para viver em um mundo muito melhor. Para isso você tem que lutar, você tem que se preparar. Não é só aceitei Jesus e acabou. Eu vou na missa uma vez por mês. Eu vou na igreja uma vez por semana e acabou, é só isso. Não é só isso, meus irmãos. A luta é muito grande, é muito poderosa. Você tem um inimigo poderoso do seu lado, que é você mesmo, entendeu? Tanto que a Bíblia fala várias e várias vezes, quando você se converter, eu vou te sarar. Quando você se converter, você vai receber todas as minhas promessas. Deus tirou o povo do Egito debaixo de uma promessa dele, e ninguém alcançou. Será que quem errou foi Deus ou foi a pessoa? Deus te chamou, te deu uma Bíblia, te trouxe até a igreja, tem sido presente na sua vida, você não está vendo, e você não toma a atitude de mudar de verdade, de se entregar, de fazer parte do reino de Deus, fazer parte desse projeto maravilhoso. E para isso, irmãos, a mudança tem que ser grande. Tem que começar pela nossa humildade. Humildade, não sei se você conhece essa palavra. Talvez você conheça a palavra, mas talvez você não queira viver essa palavra. Entendeu? Começa pela sua humildade, começa pela maneira com que você interage com o mundo, a maneira com que você vê o mundo. Nós temos que mudar. Nós temos que mudar. Eu sou um pregador? Sou. Faço tudo que eu prego? Ainda não. Mas eu sei que eu tenho que lutar para fazer. Por isso que eu estou sempre agarrado com a palavra de Deus, para tentar alcançar um dia essa palavra, para ter essa palavra no meu coração, para que essa palavra seja a minha alegria, a minha felicidade. Que a palavra de Deus tem que ser vida na gente. Ela tem que comandar a nossa vida. Ela tem que comandar até os nossos sentimentos. A nossa personalidade tem que vir da palavra de Deus. Se a gente não tomar essa atitude, fica difícil. Fica difícil. Aí, quem vai pagar esse preço? Somos nós mesmos. Somos nós, irmãos. Nós vamos pagar esse preço. Não se iludam. Deus não se deixa escarnecer. Deus não vai mudar por causa de você. Você tem que lutar e começar a lutar o mais rápido que você puder. O importante é você sentir o prazer de fazer a vontade de Deus. Começar a buscar sua felicidade em Deus. Por isso que Jesus falou que aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se o seu coração for as coisas materiais desse mundo, o seu tesouro vai ser as coisas materiais desse mundo. O dia que o seu coração estiver em Deus, o seu tesouro será Deus. O dia que o seu coração estiver na palavra de Deus, o seu tesouro será a palavra de Deus. Não joga a sua vida fora, não fica vivendo em vão como tolo, passando a perna em você mesmo, fingindo para você mesmo. As coisas de Deus são seríssimas, não é brincadeira não. As pessoas às vezes vêm na igreja ou lê a Bíblia e acham que aquilo ali é só uma palavra, uma conversa, entendeu? Ouve, quando interessa gosta, depois sai ali e já joga tudo fora, como se não tivesse importância. Pode não ter importância para Deus, porque Deus não precisa de você, mas você precisa de Deus.
Você precisa. E você mesmo sendo tolo, você quer ser feliz. É você que quer ser feliz. E só tem uma maneira de ser feliz: servindo a Deus, amando a Deus, fazendo a vontade de Deus. É a única maneira. O resto você esquece. O resto você esquece. Então, por isso que a Bíblia vai dizer várias vezes, em vários lugares, sobre o reino de Deus, sobre o projeto de Deus. Não é? Quando Jesus fala, a vós é chegado o reino de Deus, é uma nova cultura, é um novo pensamento, uma nova maneira de agir, é uma nova maneira de sentir. É isso, essa é a verdade. Se você quiser ficar com um pé no mundo, o outro dentro da igreja, você esquece. Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus de todo o seu coração, e aí sim você vai ter condição de mudar, ou você vai ficar fingindo para você mesmo. Por isso que lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, já descreve as 7 igrejas. Por que descreve claramente as 7 igrejas? Para que você saiba em qual igreja que você está. Qual é a sua igreja? Qual é a sua forma de se relacionar com Deus? E aquele que não toma decisão, ele é considerado, na igreja de Laodiceia, como morno. E esse Deus não vai aceitar. Nem você aceitaria. Você não aceitaria meio amor de ninguém. Entendeu? Então, portanto, meu irmão, minha irmã, eu estou te alertando para que você mude a sua vida a partir de hoje. Não é por causa de mim, não, é por causa de você. É para mudar a sua própria vida, para o seu próprio bem. Não fica igual criança, não, se enganando, passando a perna em você mesmo, não. Criança que é assim, criança mata a aula, acha que enganou o pai, acha que enganou o professor. Entendeu? Mas só enganou ele mesmo. Então, o que eu mais vejo aí é cristão criança, crente criança, entendeu? Crente tolo, que fica fingindo para si mesmo. Nós estamos lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, que diz a palavra do Senhor assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ô irmãos, eu não sei se você está entendendo essa palavra. Parece que essa palavra aqui conhece a sua vida perfeitamente, né? Como a gente estava falando sobre a humildade aqui, né? As pessoas têm esse defeito de quererem ser superior às outras, de achar que sabe mais do que os outros, de achar que é melhor do que os outros, de achar que as pessoas têm que pensar como ela, né? Por isso que há muita divisão e contenda no meio da igreja, no meio da família, por exemplo, né? A família, porque acha que você faz parte da família, tem o direito de mandar na sua vida, mandar no seu gosto, né? Quer te obrigar a ser como eles querem que você seja. Isso está errado. A gente tem que aprender, principalmente, como diz a Bíblia, com os domésticos da fé, principalmente com os irmãos, principalmente com a nossa família. Tem que começar pela família. Você começar a admirar a sua família, admirar as pessoas que fazem parte da sua família, não ficar só criticando, espezinhando, né? Fazendo futriquinha. A gente tem que aprender isso. Tem que mudar essa visão.
Tem que mudar essa maneira de pensar. O bandido fica aí unido, um só falando bem do outro, como se eles fossem as pessoas mais honestas da terra. E o honesto, o crente, é totalmente desunido. Ele não pode ver o outro passar que ele está criticando o outro, em tudo. Em tudo. Entendeu? Isso não é de Deus. A gente tem que aprender a olhar para as pessoas e admirar as pessoas, admirar. Se a pessoa fizer uma coisa errada, ou que te afetar, ou que te afetar alguém, isso é problema dela. Você faça a sua parte, que é começar a olhar as pessoas com um olhar bom, com humildade, desejando o bem, admirando. Então, hoje em dia, no meio dos crentes, no meio da família, no meio das pessoas honestas, você não está tendo mais crédito. É um absurdo isso. Absurdo. O bandido faz o que quer aqui nessa terra. Ele faz o que quer, ele fala o que quer. Ele entra na delegacia numa porta e sai na outra. E as pessoas honestas, os policiais, o cidadão honesto que trabalha, não tem direito nenhum. Por quê? Porque o honesto é dividido. E nós não podemos aceitar isso, nós temos que aprender a valorizar a nossa família, valorizar as pessoas que fazem parte do nosso mundo, a começar a olhar diferente. Isso tem que começar por nós, é nossa obrigação. Por quê? Porque seguimos a Jesus, e Jesus é o nosso exemplo, e é o que vai dizer aqui no versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui, por exemplo, tem uma revelação aqui muito profunda, que a igreja falsa não aceita, a religião não aceita, mas a Bíblia é texto e contexto, a Bíblia é matematicamente perfeita, a estrutura da Bíblia é matematicamente perfeita. Por isso que muitas religiões, muitas seitas, tentam mudar as palavras de Deus. Mas mesmo você lendo a Bíblia delas contaminada, você matematicamente, assim como 2 mais 2 é igual a 4, você chega à conclusão do que é real, porque a Bíblia foi escrita por Deus. E lá no livro de João, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por que o unigênito do Pai? Quando a gente viu Jesus, a gente viu ele como o Filho único de Deus. Não é? Mas quem ele era? Ele era o Verbo. E quem é o Verbo? Lá no versículo 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se você trocar a palavra verbo por Deus, porque no versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ué, se o verbo era Deus, você, no versículo 14, você trocar a palavra verbo por Deus, seria uma coisa normal. Vai dizer, e Deus se fez carne e habitou entre nós. Não é? E lá no capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus está falando para os discípulos isso. Como que ele falou assim, olha, se vocês conhecessem a mim,
também conhecereis a meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Eles estavam vendo a Deus, por acaso? E aí Jesus continua, disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai, e como dizes tu, mostras-nos o Pai. Então aqui está dando uma revelação clara, junto com Filipenses, junto com o livro de Isaías, que Jesus era o próprio Deus que veio em carne. E no versículo 9 diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui nós temos uma coisa muito interessante, porque a Bíblia diz que há um só Espírito, um só Deus, um só Senhor, uma só fé. Então, aqui está dizendo que Jesus é o Senhor. E está dizendo também o seguinte, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Ou seja, todo mundo no céu, na terra, debaixo da terra, vai ter que dobrar o joelho perante Jesus, se ajoelhar perante Jesus e confessar com a sua língua que Jesus é o Senhor. Mas lá no livro de Isaías, no capítulo 14, no capítulo 45, versículo 21, diz a palavra do Senhor assim, anunciai e chegai-vos e tomai conselhos todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu? Deus justo e salvador não há além de mim. Então aqui o próprio Deus está falando. E olha o que ele vai dizer. Olhai para mim e sereis salvo. Todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Entendeu? Deus está falando que é diante dele que se dobrará todo o joelho e toda a língua jurará. E lá no livro de Romanos, em Romanos capítulo 14, versículo 11, confirma essa palavra, porque lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz o seguinte, porque está escrito lá no livro de Isaías, ele cita o Velho Testamento, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Parece que é uma contradição, mas não é. Porque Jesus é o próprio Deus. Senão não está escrito aqui no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 11, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Entendeu, irmãos? Por isso que a gente tem que ler a Bíblia toda. A Bíblia é texto e contexto. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade, a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão.
Está vendo o que o apóstolo Paulo está deixando claro aqui? Que nós temos que ser diferente das pessoas do mundo, nós temos que ser exemplo. Está deixando claro que nós temos que lutar com temor, até tremor, porque não é fácil realmente você se converter, você se transformar, você fazer a vontade de Deus. Não é fácil, não é? Nós lutamos contra uma sociedade, uma engrenagem muito poderosa, nós lutamos contra o nosso corpo. O corpo tem um poder terrível. O nosso corpo, ele luta todos os dias contra o nosso espírito. Né? Como o apóstolo Paulo fala, o espírito luta contra a carne luta contra o espírito. E é todos os dias. Né? Muitas vezes aquilo que você quer fazer é o que você não faz. E aquilo que você não quer fazer é o que você faz. Então nós somos inimigos de nós mesmos. E por isso temos que lutar. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do nosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Vê que o apóstolo Paulo conhecia o sentimento e o pensamento daquelas pessoas, né? Ele já estava aqui exortando, chamando a atenção, porque a igreja e a Bíblia é para isso. Pastor é para isso, é para confrontar você com a sua fraqueza, com a sua miséria, para que você mude. Não adianta você vir na igreja, receber bênção de dinheiro, receber revelação, receber um monte de coisa, e você não mudar. O que adianta? O mais importante é a sua salvação. A sua salvação você vai conquistar ela mudando, se transformando num ser humano, à imagem e semelhança de Deus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai, de sorte que espero enviá-lo a vós, logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo, em breve, irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para promover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Louvado seja Deus. Você vê que esses homens aqui eram pessoas que se converteram de verdade e entregaram as suas vidas a Deus e tem que servir de exemplo para nós. Nós não somos melhores do que eles, o Evangelho não mudou, o projeto de Deus não mudou, é nós que temos que nos esforçar, é nós que temos que mudar. Amém? Louvado seja